Mas para o cara do esporte que vai usar uma bandagem, para que ela usaria essas bandagens? Você do dia a dia, do crossfit, que luta, você precisa dessas bandagens para diminuir essa amplitude do movimento, para dar suporte às suas articulações e para você não se lesionar, principalmente no tornozelo e no punho e nos dedos. Olá, eu sou a Juliana Galindo da Fisiovital e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das bandagens rígidas. As bandagens rígidas, por mais que elas já sejam usadas na área esportiva desde 1970, por aí, elas chegaram no Brasil agora, com muita força agora, né? Elas já eram usadas por alguns fisioterapeutas, mas agora eu acho que cada vez mais ela vem se transformando nas queridinhas da fisioterapia e da prevenção também de lesões para muitos esportistas, né? Então, nós temos dois modelos de bandagem rígida, tá? A gente tem a bandagem rígida esporte, que ela é uma bandagem funcional. Eu já vou falar um pouco sobre o que é a bandagem funcional e a aplicação da bandagem funcional, mas ela tem 3,8 centímetros de largura, ela é branca, a cola dela é de óxido de zinco e ela é 100% algodão. E nós temos a bandagem bege, que é a bandagem rígida rayon. A gente chama ela de rayon porque ela não é feita de algodão, ela é feita 100% de rayon, que é um tecido mais rígido que o algodão. Então ela tem mais força rígida, ela tem mais força mecânica rígida do que a branca, tá? A gente vai depois diferenciar um pouco. Ela é feita de óxido de zinco com microporo na cola e ela tem 3,8 centímetros de largura e 13 metros de comprimento. E ela é a bandagem de aplicação do método McConnell, tá? Que é um método bem interessante que eu vou estar falando a seguir também. Então, eu vou falar um pouco da bandagem funcional e quais são os usos para bandagem funcional. Essa aqui é a caixinha dela. A gente já fez uma caixinha até bem direcionada para a área esportiva. Então, assim, as duas bandagens têm uma grande função, que é a estabilização da articulação, tanto uma quanto a outra. A maior função da bandagem rígida é a gente estar estabilizando uma articulação e dando suporte a esse ligamento, a esse músculo. O que eu quero dizer com isso? Mas você joga bola, você faz crossfit, você luta, você joga vôlei, basquete, você precisa estabilizar algumas articulações do seu corpo para evitar lesões. Então, por exemplo, para lutas, para basquete, para vôlei, o que a gente precisa estabilizar? O nosso punho, os dedos. Então, é usado para prevenção de lesão a bandagem branca, que você consegue, por exemplo, colocar nesse dedo aqui. Eu faço uma rotação, boto aqui no dedo, ela é ótima até porque ela corta com a mão. Então eu cortei, botei aqui no dedo, então eu tô organizando bem esse movimento e prevenindo qualquer lesão nessa minha articulação do meu dedo. Então ela é bem rígida, você vê que eu consigo, eu tenho movimento, mas você vê que ela tá organizando bem ela tá comprimindo bem essa articulação, para não deixar que essa articulação tenha algum tipo de lesão. Então a gente usa essa bandagem rígida, a branca, a gente usa a branca para fazer essas estabilizações simples para os jogadores, né? E também usa no punho para poder, da mesma forma, estabilizar essa articulação do punho. E os jogadores, muitas vezes, os lutadores usam duas bandagens juntas, que é até a indicação que a gente dá, por exemplo, para quem faz crossfit, levantamento de peso, vamos supor. Você precisa realmente ter um suporte grande da articulação do punho, né? Porque você vai estar carregando muito peso, você tem alguns movimentos que você faz e a lesão de punho é muito comum para o crossfit. Então, a gente indica o uso de duas faixas juntas, bandagens, que seria essa, que é a Cohesive Band, que a gente tem várias cores, super colorida, super legal, e que ela é autoaderente.
ela já é usada no futebol para fazer a botinha, por isso que a gente tem várias cores, porque tem que seguir a cor do clube. Então ela faria o mesmo princípio da botinha para o tornozelo, a gente faria no punho para a pessoa do CrossFit. Então você aplica no seu punho essa faixa, ela é bem fácil de aplicar, você vê que eu apliquei aqui sozinha, cortei com a minha mão. Ela é autoaderente, ela adere nela mesmo. Eu já diminuí a minha amplitude do movimento, já tenho uma compressão aqui dessa minha musculatura, desses meus ligamentos e tendões. E eu posso pegar a faixa branca e da mesma forma aplicar e diminuir ainda mais essa minha ADM aqui. Você tem que ter muito cuidado, né, na hora de você se auto-aplicar. Ui, tá difícil agora. Consegui. Na hora de você se auto-aplicar, para você não apertar demais e você acabar, né, tirando esse fluxo sanguíneo do seu braço para sua mão. Então, essa é uma aplicação bem fácil que é feita para jogos, para lutadores ou até para o pessoal de CrossFit, que você até consegue fazer sozinho, de novo, tomando cuidado para não cortar o fluxo sanguíneo, que você consegue fazer com muita facilidade. E você só vai ter que ter cuidado também como é que você vai colocar o seu punho, né? Na hora de você estar colocando, você não vai botar o punho torto a rígida Sport Branca, bandagem funcional, ela também corrige as disfunções do movimento. Tá, e tem alguns termos, gente, mais de fisioterapia, que é low dye, high dye, estabilidade de tornozelo, ou o low dye, que é do pé, suporte, que são estabilizações que na realidade são muito mais feitas por profissionais da área, fisioterapeutas, porque a gente precisa de algumas técnicas maiores de posicionamento. Então eu preciso posicionar obrigatoriamente esse joelho num certo alinhamento para poder botar bandagem nele, senão eu posso até piorar uma lesão ou lesionar esse paciente. Que é, na verdade, a Rayon, que é usada para a técnica Macônio. A técnica Macônio é incrível, ela é essa que existe desde a década de 70, tem muita pesquisa sobre ela, e quem vai usar essa faixa vai ser realmente o fisioterapeuta em você. Você pode até estar usando pro dedo e para fazer essas contenções no seu dia a dia, porque, como eu falei, ela tem uma rigidez maior do que a rígida branca, mas ela é muito usada pelos profissionais da área para diminuir dores agudas e crônicas de pacientes, para aliviar essa sobrecarga dos tecidos. Então, por exemplo, no meu ombro aqui, então com a bandagem rígida, o fisioterapeuta consegue posicionar bem esse meu ombro e manter o meu ombro nesse posicionamento nesse alinhamento que ele precisa que fique, para poder diminuir essa amplitude do movimento que eu tenho do ombro, né, que o ombro tem muita amplitude, para ele poder se curar, né, desinflamar esses ligamentos que estão machucados. A rígida bege, ela é usada muito mais na técnica Macônio. Essa aqui é a caixinha dela, tá vendo? A gente chama ela de rígida Rayon por causa do tecido dela, que é feita 100% de Rayon. E eu lembro que ela também tem uma cola de óxido de zinco, mas ela tem microporo na cola. E esse Rayon, ele é um tecido que ele é mais forte do que o algodão. Então, por exemplo, a técnica Macônio, ela é para alívio da dor. Então, é para a gente posicionar aquela musculatura, posicionar aquele ligamento, tirar aquela amplitude do movimento e a gente conseguir que esses ligamentos lesionados se desinflamem porque estão sendo menos usados, tá? Essa faixa, ela tá aí no Brasil, ela existe, né, a técnica desde os anos 70, como eu disse, e elas ganham muita notoriedade pelas pesquisas que foram feitas para a rótula do joelho, para posicionamento da rótula, né? A bandagem rígida Rayon, ela tem como princípio de aplicação a técnica Macônio. Lógico que ela também pode ser usada nas técnicas de bandagem funcional, low dye, high dye, para você fazer uma botinha. Mas o princípio de uso dela é da técnica Macônio. E a Jane Macônio, né, ela desenvolveu essa técnica na década de 80. E os seus primeiros trabalhos foram sobre joelho, né, para ela poder estar diminuindo essa dor do joelho em pacientes crônicos.
E até hoje existe um instituto chamado Instituto Macônio, que eles promovem pesquisas pelo mundo inteiro em relação a dores crônicas e o uso das bandagens rígidas para diminuir essas dores crônicas. Hoje eu acredito que as bandagens rígidas Macônio são, o tipo de aplicação Macônio são os que têm mais amparo científico. Eu posso estar errada, mas eu acredito que são uma das que tem mais amparo científico, até porque ela dá todo esse suporte, aos pesquisadores. E todo o princípio da aplicação Macônio é para diminuir as dores agudas e crônicas de pacientes. Então, são aplicações que vão ajudar a diminuir essas dores agudas e crônicas. Por exemplo, a fascite plantar, que é uma dor crônica e aguda no meio do pé. Então, você tem um problema no ligamento, que esse ligamento, quando você está dormindo, você, seu pé vai para baixo, descansa assim. Então, esse ligamento está mais encurtado. Na hora que ele volta, esse ligamento ele estira, dói muito. Então, você tem algumas técnicas de aplicação com a bandagem Macônio, pra gente se chama bandagem rígida Rayon, que é o tratamento ouro, para poder manter esse ligamento mais organizado possível, para você não ter essas dores sempre. Então, é um método bem interessante que, graças a Deus, hoje no Brasil está sendo bem mais ampliado. As técnicas Macônio, Não só Macônio, como a bandagem funcional e como o Mulligan também, que são outras técnicas também de aplicação de bandagem rígida. Mas são técnicas bem difíceis de aplicação, você precisa de muito conhecimento de biomecânica e existem cursos muito bons já no Brasil, vários profissionais muito conceituados que já estão dando esses cursos no Brasil. Então, assim, mais para o cara do esporte que vai usar uma bandagem, para que ela usaria essas bandagens? Você do dia a dia, do crossfit, que luta, você precisa dessas bandagens para diminuir essa amplitude do movimento, para dar suporte às suas articulações e para você não se lesionar, principalmente no tornozelo e no punho e nos dedos. Então, para você, o uso delas é esse, o uso que você poderia estar usando no seu dia a dia sozinho. Para você poder dar um suporte nesse tornozelo, dar um suporte no seu dedo, no seu punho, e assim você evitar lesão. No pós-lesão, cara, não adianta, você vai pro fisioterapeuta e ele que vai aplicar em você, sacou? Mas pelo menos você já vai saber um pouquinho mais do porquê que ele tá aplicando uma bandagem rígida, sei lá, no seu ombro ou no seu joelho. Pelo menos você entender um pouquinho mais. Mas é isso, a gente tem algumas diferenças, A rígida Rayon, ela é de Rayon, 100% Rayon, que é um tipo de seda, ela é mais rígida, então alguns profissionais preferem usar ela para luta. O cara vai lá, vai fazer várias lutas no dia, no mesmo dia. Então o fisioterapeuta tem que proteger esse atleta dele durante o dia todo. Várias lutas durante o dia. Então eles estão acostumando a usar mais a Rayon, porque a cola dela, além de ser de óxido de zinco, ela também tem microporo, então ela tem uma durabilidade e tal, ela é super ótima com suor, não vai sair descolando, e porque o tecido ele é um pouco mais rígido. Agora, no dia a dia de treino, eles costumam usar mesmo a branca, a esporte. E elas têm diferença grande, assim, você acha essa que tem 10 metros, essa que tem 13. Parece que é mais, mas não é. É porque como essa cola e esse tecido é diferente, você parece que ela realmente tem muito mais, o dobro de quantidade, mas não. Essa aqui é bem fininha. Isso é uma das coisas boas também para você que faz crossfit, por exemplo. Como ela é muito mais fina do que qualquer esparadrapo ou qualquer outra faixa rígida ou qualquer coisa, ela não vai criar muito volume no seu braço, no seu dedo, então ela não vai tirar o seu tato que você precisa realmente do tato também na hora do jogo, O jogador de basquete, você que joga basquete, você precisa do seu tato,
Você do vôlei, você precisa do seu tato também. E o crossfit também precisa do tato, para segurar bem a barra, tudo. De qualquer forma, ele precisa do tato. Então ela é bem mais fina e não vai tirar esse seu tato. Além de que a cola, que é uma cola de óxido de zinco, ela não vai sair com suor. Então você pode suar o quanto você quiser, que não vai escorregar do seu dedo. Que nem tipo os esparadrapo escorrega muitas vezes, né? Você vai suando e você vê a parada assim, escorregando. Então, essas são as nossas bandagens rígidas, né? Eu acredito que só nós no Brasil temos as duas opções, que é a rígida Rayon e a rígida Sport.13 é 100% Rayon, que é um tipo de seda, cola de óxido de zinco com microporo e tem 13 metros e meio de comprimento e 3,8 de largura. E a Sport tem 10 metros de comprimento, cola de óxido de zinco e é 100% algodão. E ela é muito fininha, então ela não vai perder, você não vai perder todo esse tato que você precisa para o seu dia a dia esportivo. Então é isso, são as duas bandagens que a gente tem aqui para mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, estou aqui para responder. Muito obrigada, eu sou Juliana Galindo da Fisiovital. Tchau, tchau.